Prazer, obrigado pela confiança e estou à disposição de vocês. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, né, na página do YouTube. E no YouTube ainda nós vamos mandar para lá o vídeo, né? Mas nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, né, na página do Facebook do Giz e Luta, né? Hoje, o convidado especial que nós temos hoje é o vereador e candidato, o pré-candidato a prefeito, né, Caio Cunha. E também os nossos participantes de sempre, né, que faz parte aqui da luta, o professor Diogo, o professor Douglas e o professor Fabrício, né? Os três aqui que estão na nossa página aqui faz tempo já, junto conosco na luta do dia a dia. Hoje, falando um pouquinho sobre a prefeitura de Mogi, né? Sobre a cidade de Mogi das Cruzes, né? Com o candidato, né? Pré-candidato aí, Caio Cunha. Então, eu gostaria de começar pelo Douglas, que o Douglas tem para conversar um pouquinho com o Caio Cunha. Caio, boa tarde, obrigado aí por receber a gente, mesmo gripado. O tempo é curto, né? Eu vou direcionar algumas perguntas, né? Porque a gente recebe também, como professor, como morador aqui de Jundiapeba, que é o meu caso, né? Então tem algumas perguntas rápidas, aí você direto, aí você tem a oportunidade de explanar com as suas propostas, fazer o seu marketing pessoal aí também. E dizer o que, quando eleito, o que você pode fazer sobre essas questões aqui. A primeira questão que eu tenho é se você sabe o tamanho do orçamento aí de Mogi, tirando todas as obrigatoriedades constitucionais, né, para educação, essas coisas, o que sobra para investir na cidade? Essa é uma primeira questão, né, porque saber o tamanho do orçamento dá para a gente entender se as propostas ditas por você vai acontecer ou não. A segunda pergunta é direta. O IPTU de Mogi vai aumentar? É uma dúvida que os moradores de Mogi têm, porque todo ano a gente espera o quê de um bom gestor, né? Que não diga o que a gente já sabe sobre aumentos de IPTU, né? A gente espera do bom gestor, do bom prefeito, do bom político do Poder Executivo, que ele consiga de alguma forma organizar o orçamento para o IPTU não aumentar. Uma questão de classe, né, já que eu sou professor, a reforma da Previdência vai chegar para os professores da rede municipal? E os alunos, por que não colocar o passe livre para Mogi? E a última pergunta, moro em Jundiapeba, né? O que tem de saneamento básico para Jundiapeba, melhorar a iluminação e, sobretudo, a pavimentação das ruas? É isso. Douglas, beleza. Douglas, primeiro, né, obrigado pelas perguntas, obrigado a todos vocês pelo convite aqui. Fico muito, né, lisonjeado pelo convite. E Douglas, eu vou precisar que você me lembre das perguntas assim que eu vou respondendo, tá bom? Tranquilo. Bom, primeiro, o orçamento de Mogi é de 1,8 bi ano, ou seja, em 4 anos, aproximadamente 7 bilhões de reais. Sendo que, constitucionalmente, 25% tem que ir para a educação e 15% para a saúde, né? O funcionalismo público, ele gira em torno de aproximadamente 30 milhões mês, né? É uma cidade relativamente e financeiramente equilibrada, né? E justamente por isso, justamente por conta desse equilíbrio, que vem em outras perguntas, né? Por que o Mogi só cresce e não se desenvolve, né? Eu acho que Mogi é uma cidade que tem um potencial incrível. Ela está super bem localizada, ela tem 2 universidades, mas ainda, por exemplo, ela exporta o seu capital humano para trabalhar na capital. Então, por exemplo, por que a grande dificuldade da nossa cidade é a geração de emprego? Por que os problemas eles continuam os mesmos, inclusive aumentando? Porque a cidade ela cresce e não se desenvolve, né? E isso tem muito a ver com a renda, porque como que uma cidade tem 1,8 bi ano, ela não consegue se desenvolver de forma planejada, de forma equilibrada e sustentável? Bom, a outra pergunta é...
o aumento do IPTU? Bom, eu acho que um dos traumas de todo mogiano nos últimos anos tem sido o IPTU, né? E que, por sinal, eu votei contra por 2 vezes, né? E aí que foi, né, talvez, a gota d'água do meu relacionamento com a administração atual, né? Porque, em termos de número, foi apresentado uma necessidade. Só que o que faz a diferença de um gestor público e de um gestor privado? É exatamente pensar em pessoas. A cidade ela não é uma empresa, a cidade não é feita para dar lucro, a cidade é feita para gerar a qualidade de vida para as pessoas. E é exatamente isso que não aconteceu nessa gestão, né? O prefeito Marcos Mello, ele apresentou uma proposta de aumento de 60% no aumento da base de cálculo, né? Depois, graças a uma movimentação da população, lembrando que só 4 vereadores que votaram contra esse aumento, e um deles fui eu, mas graças à movimentação da população, o prefeito ele abaixou depois o limitador de 60 para 10, né? E aí vem aquela pergunta, poxa, se era 60 porque precisava, por que conseguiu, né, como que conseguiu abaixar tanto assim? Já podia ser 10, entendeu? Bom, eu acho que existe um trauma em todo mogiano. E da minha parte, eu acho que já foi feita a grande maldade, tá? Agora, IPTU não tem como mais aumentar na cidade de Mogi das Cruzes, lembrando que o Ministério da Cidade, ele aponta para que a cada 4 anos faça-se uma readequação da planta genérica, mas eu não tenho nenhum planejamento de aumentar IPTU. Agora, reajustes conforme a inflação, isso acontece em todas as contas, não só do município, mas como da população de uma forma geral. Tá. A questão dos professores, né, da rede municipal e o passe livre, né, essa reforma da Previdência, que já foi na esfera federal, já chegou para nós aqui, que somos professores do Estado, e também se vai chegar aqui para os professores, né, não só para os professores, mas todo funcionário público aí da rede municipal, e também o passe livre para estudante. Como eu moro em Jundiapeba, chega muita, como é que fala? Muita proposta de emprego, de cursos livres para os alunos, só que a dificuldade deles é exatamente a passagem. Pode parecer que não, mas o passe livre é extremamente importante para alguns alunos da periferia de Mogi. Então, é uma pergunta dupla aí, né, relacionada aos estudantes e aos professores. Reforma da Previdência e o passe livre. Bom, sobre a reforma da Previdência, ela já chegou, né? Aumentou de 11% para 14%. E aí, é o tipo do projeto que é uma faca no pescoço de todo vereador. Por quê? Ninguém gosta de falar de aumento. Daí, quando falar, poxa, né, vai aumentar o desconto do funcionalismo público de 11% para 14%. Agora, poucas pessoas sabem que isso está acoplado, na verdade, a uma determinação do governo federal. Por exemplo, se a cidade ela não se adequar a isso, ela fica impossibilitada, por exemplo, de receber emendas parlamentares, emendas do governo federal e também a impossibilidade de fazer consórcios, né? Então, isso, na verdade, poucas pessoas dizem, né? Então, assim, não só os professores, mas todo funcionário público municipal já teve um reajuste agora de 11% para 14%. Sobre o passe livre, eu sou totalmente favorável. A questão é que quem tem que decidir isso é a população, né? É um assunto muito gostoso de falar, só que ele tem as suas ambiguidades
vamos dizer assim. Porque, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, não há um subsídio na passagem de ônibus. Então, assim, para ter uma tarifa zero para estudante, ou a prefeitura ela tem que desembolsar um recurso para isso, né? Ou então a passagem ela vai ter que aumentar. Agora, a grande questão é que isso é guardado a 7 chaves. É possível, sim ou não, reduzir o lucro das empresas de ônibus. Vamos lembrar que a passagem de ônibus ela é muito mais cara que hoje do que em qualquer outra cidade aqui da região Alto Tietê. Até inclusive do que a capital. Tá? Exato. Sem contar que as empresas também têm isenção de ISS para operar aqui na cidade, o que é mais um absurdo. Então, assim, para se oferecer o passe livre, fugindo do discurso perfeito e bonito, que é muito fácil de fazer, a gente tem que analisar isso. Vai ter passe livre? População, sim ou não? Então tá, ou a tarifa ela vai aumentar, ou então a prefeitura ela vai ter que tirar de uma outra pasta para subsidiar isso, ou então, depois de dados mais comprovados, a gente vê se é possível, sim ou não, abaixar o lucro das empresas, o que eu acho que é bem possível. Certo. O importante é, se você puder ser eleito, né? Quanto se for prefeito, fazer uma comissão para estudar, acho que aí como proposta, né? Uma comissão paritária para discutir a questão. A última pergunta que é. Douglas, em 2015, eu fiz parte de uma comissão de vereadores, que inclusive a gente foi para algumas cidades e para a capital também, para entender como aplicar o passe livre em Mogi. Né? E a gente apresentou uma proposta para o prefeito da época. Na época era o prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Só que a proposta ela não vingou. É o tipo de projeto que não nasce do vereador, né? Porque como ele envolve a economia da cidade, ele tem que ser de iniciativa do prefeito municipal. Então a gente fez uma proposta na época, eu não sei se deve ter mudado muito, eu acredito que não, né? Mas é possível, eu acho que você tem completa razão de montar uma comissão para estudar isso profundamente. Tá, a última da minha parte, que tem os outros colegas, a questão é a seguinte: você disse que Mogi cresce e não se desenvolve. Passando assim, porque a gente tem que ficar em casa, né, trabalhando, mas quando você passa ali, eu passei esses dias, está tendo um embelezamento numa praça de Mogi, no centro, e eu acho que o centro já cresceu bastante, e ao mesmo tempo eu que moro aqui em Jundiapeba e trabalho aqui em Jundiapeba, não vejo a pavimentação, a iluminação melhorando, saneamento básico também. Para melhorar a pavimentação, para não encher aqui em Jundiapeba, teria que melhorar o saneamento básico. O que tem, então, para Mogi crescer e não só, se desenvolver e não só crescer, como você disse, no meu entendimento, crescer, sobretudo na região mais periférica, porque Mogi cresce exatamente aí, mas não se desenvolve exatamente aí. Sobretudo o Jundiapeba, né? Saneamento básico, iluminação, o que tem para gente aqui? Bom, primeiro é bom deixar claro qual que é a diferença de crescimento e desenvolvimento, tá? Quando a cidade cresce, ela cresce em número de pessoas, ela cresce em número de carros, ela cresce em número de prédios. Quando ela se desenvolve, além dela crescer, ela cria condição para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. E fruto, ou melhor, o retrato do não desenvolvimento é quando se vê ano após ano enchente nos mesmos lugares. É quando vê um trânsito infernal que cresce a cada dia. É quando vê falta de emprego. O ano passado, 2.250 cargos em Mogi das Cruzes se perderam e foram para as outras cidades. Né? Ou seja, como que a gente vai oferecer qualidade de vida para a nossa cidade se sequer emprego de qualidade tem aqui? As pessoas precisam ir para a capital ou para as cidades vizinhas para trabalhar. Bom, agora,
gestão pública, ela tem a ver com escolha de prioridades, tá? E esse último ano, ele está exemplificando muito bem isso. Muito bem isso. Douglas, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Capitão Manuel Rude, a Avenida Capitão Manuel Rude, acabou de ser recapeada aqui agora. Acabou de ser recapeada. Eu tive na terça-feira passada, aí na Rua Marrocos, aí em Jundiapeba, junto com o Marcos. E ele falou assim, Caio, ano após ano é a mesma coisa. Em Jundiapeba, não adianta só ter os bons equipamentos de saúde e de educação. Isso é legal, isso é muito bom. Só que ainda as crianças e a população daqui, principalmente ali do Novo Jundiapeba, né, tem vergonha, se sente humilhada de, no dia de chuva, ter que amarrar o saquinho no seu tênis, no seu sapato, para ir nesses equipamentos públicos. Asfaltar a Capitão Manuel Rude, que não tinha um buraquinho na área nobre de Mogi das Cruzes, asfaltar a entrada ali dos Aruãs, que também não tinha nenhum buraquinho, asfaltar a Henrique Heroles inteira, que também não tinha um buraquinho, ou investir em saneamento e pavimentação, não só em Jundiapeba, mas como no Parque São Martinho e por aí vai. Por isso que eu falo, gestão pública tem a ver com escolhas de prioridade. E o que dá para perceber é que quando um prefeito ele decide, ele prioriza construir um ginásio do lado do outro, é porque ele pouco está se importando com a população e principalmente com a população da periferia da cidade. Nós quero agradecer, por enquanto ainda, né, um momento com o Caio Cunha, o vereador aqui, pré-candidato a prefeito, né, nós estamos aqui na nossa página, Giz e Luta. Eu vou passar agora para o Fabrício. Fabrício, também conversar um pouco com você, ele tem algumas perguntas para fazer para você, vereador Caio. Tá certo. Fabrício? Caio, obrigado pela presença, cara, a gente sabe que você está passando por uma gripe aí desde quinta-feira, fez o teste da sorologia, tá guardando o resultado, né? E, assim, até falando disso, cara, a gente vai tentar ser breve por conta aí das condições que a gente sabe que é complicado. Mas, assim, eu queria abordar contigo, até falando um pouco da questão da Covid, que acho que é um tema que a gente não pode deixar de abordar. Como é que você vê o enfrentamento da Covid, não só pela questão da esfera federal, estado, município? Eu tô com muita dificuldade de entender esses retornos, né, que estão acontecendo. Também entendo a necessidade desses comerciantes. Enfim, eu queria que você fizesse uma explanação geral, falando desde a questão do auxílio emergencial, que tem as pessoas que pegam sem precisar pegar, mas também vejo uma incompetência na forma de distribuir, porque fica muito fácil burlar tudo isso, né? Então, que você falasse um pouquinho do enfrentamento da Covid na esfera federal, estadual e principalmente no nosso município aqui. Que até você comentou muito sobre isso na live que você fez, acho que na terça-feira, que eu acompanhei, essa questão do teste. Queria que você comentasse um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Bom, Fabrício, cara, eu tento ser bastante ético, tá? Porque assim, é sempre mais fácil a gente apontar como faria depois que o negócio já está feito, né? Então, assim, eu vou tomar esse cuidado até para não ser injusto com nenhuma administração. Mas eu acho que o que ficou muito evidente é que a gestão pública brasileira, mais uma vez, ela passa vergonha, e dessa vez em todo o planeta, né? Eu acho que quando você tem muito ruído, muitas narrativas diferentes, cara, a gente está vivendo a pior crise sanitária da história da nossa geração. Era hora de discutir política? Era hora de ficar com enfrentamento de narrativa? Não é, entendeu? Então, assim, eu acho que desde o governo federal até estadual e municipal,
tem deixado muito a desejar isso, né? E principalmente no que se refere à organização. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas esse momento que a gente está vivendo, enquanto país, enquanto inclusive poder público, a gente corre o risco de ter fraudes maiores do que a gente teve na Copa do Mundo do Brasil, de estádios superfaturados e por aí vai. Eu ainda acho que bastante coisa ainda vai aparecer pelo Brasil, já está aparecendo, mas vai aparecer ainda mais, né, pelo Brasil. Agora, o seguinte, o que eu tenho batido tanto na tecla? Como é que você faz um mapeamento, uma estimativa do cenário sanitário em uma cidade? Fazendo testes. Fazendo testes. E testes na questão da saúde, de uma pandemia, não pode ser feito por amostragem. Amostragem a gente faz teste, a gente faz pesquisa eleitoral, faz pesquisa de mercado. Agora, não tem como ter um cenário, ou melhor, ter uma visualização de um cenário eficiente numa pandemia se não fizer teste em massa, ou minimamente testes inteligentes. Eu estou cansado, né, de ouvir falar assim, em Jundiapeba e na Vila Oliveira são os principais focos da Covid. Quem disse? Com que dado que eles falam isso? Eles não fazem pesquisa. E quando fazem por amostragem e ainda um teste rápido. Teste rápido, ele conta só um histórico, na verdade, se você teve algum contato algum dia com o Covid, mas ele não fala se você está ou não. E dá muito falso negativo, entendeu? Então, assim, eu tenho defendido muito a realização de testes. Eu, por exemplo, eu fiz na quarta-feira, eu fiz um teste de sorologia. Paguei R$120. Segunda-feira, agora eu vou fazer o PCR. O PCR é o que fala mesmo se você está ou não com o vírus. É aquele que você enfia o negócio dentro do nariz para pegar uma amostra e fazer o teste. Esse aí eu vou ter que pagar R$390 em um laboratório aqui de Mogi. Graças a Deus eu tenho condição de fazer isso. Agora, a maioria das pessoas não tem. E o que mais acontece aqui em Mogi, eu não sei se vocês têm alguém próximo que passou por isso, mas para mim chega frequentemente esse tipo de mensagem, que as pessoas, elas estão com alguns sintomas, né? E os sintomas, ele não é uma receita de bolo, né? É uma variável. Tem gente que não sente nada, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que sente falta de ar, e aí vai no hospital municipal ou nos postos de saúde e fala, não, você está assim? Então fica em casa, fica de repouso em casa e fica em isolamento em casa. Sequer fazem os testes. Agora, como que uma cidade que acabou de receber 49 milhões do governo federal para o enfrentamento à Covid não investe para fazer teste nisso? É algo a se explicar. E aí vem o segundo ponto. Transparência nos resultados. Sai constantemente, ou melhor, diariamente, nas redes sociais da prefeitura, 1.000 e tantos casos positivados, 1.000 e tantos curados e 170 óbitos. Gente, eles não estão fazendo teste para, de fato, estar testificando quantos estão curados e quantos estão positivados. Segundo, entre esses dados, existem muitas outras informações. Ou seja, dos curados e dos positivados, quantos estão sendo tratados em casa, quantos estão na enfermaria, quantos estão na UTI, qual que é a porcentagem de leitos disponíveis. Isso agora, depois de muita briga nossa, que eles estão
informando. Fora esse tipo de falta de transparência na questão de gastos de saúde, tem também a questão dos gastos do dinheiro público, né? E aí uma prefeitura, eu tenho quase 200 pedidos de informação que a prefeitura ou não responde ou simplesmente se nega a responder. Eu tive que apresentar agora, há quase um mês atrás, um mandado de segurança pedindo que a prefeitura desse informação para mim ainda sobre o caso do chinês, ainda sobre o caso das máscaras, entendeu? Então, assim, há uma falta de transparência que isso gera muita insegurança. Quando você não tem transparência, você não sabe aonde que está pisando. E aí o pior, como você mesmo disse, Fabrício, está se abrindo já, a gente está teoricamente na fase laranja, eu falo teoricamente por quê? Porque o que define o faseamento são as informações. E se a gente não tem informações, vira uma teoria, né? Então, a gente está hoje na fase laranja, que pode abrir o comércio, pode abrir algumas outras coisas por um determinado período ou número de horas. Provavelmente, após o dia 14, é o que foi anunciado, a gente pode estar na fase amarela. Porém, até agora, não tem protocolos definidos. Não tem protocolos definidos. A prefeitura fala que pode abrir igreja com 30% das pessoas dentro da igreja. Mas, como assim? E o protocolo disso? Por que pode ir dentro da igreja, mas aí no teatro não pode, aí no show não pode? Ou seja, eu não sou contra a igreja, não, né? Pelo amor de Deus, eu acho que elas fazem um trabalho super importante, mas precisa de um regramento. Então, assim, não tem regramento para comércio, para nada. O único regramento que eu estou vendo ser criado, e não é pela prefeitura, é das academias, que é um grupo de profissionais aqui na cidade, donos de academia, que estão se reunindo para criar esse protocolo. Porque as reuniões do comitê da prefeitura é bem assim, ó, os dados são esse, cria um protocolo e passe para a gente. Poxa, cara, a prefeitura tem 5 mil funcionários para trabalhar para a população. Então, assim, a gente espera que os protocolos sejam feitos e apresentados pela prefeitura e não pela população. Então, esses são 3 pontos que são emergenciais no caso da Covid. Primeiro, testes. Segundo, transparência e protocolos rígidos e bem definidos para apresentar para a população para flexibilização. Caio, eu vou dar a sequência que eu caí e voltei aqui, mas assim, a hora que eu caí, a hora que você estava falando se você teve alguém ou não. Eu estou falando porque eu tive a Covid, estou me recuperando, fiquei em isolamento até metade de junho, mais ou menos, e eu só fiz o teste rápido porque eu tenho um parente que era da polícia e a polícia estava disponibilizando para pessoas próximas, então fiz um cadastro e consegui fazer. E assim, você comentou dessa pressão da questão dos empresariados, mas aí eu queria focar também na questão da saúde da cidade, aproveitando que o tema é Covid e envolve a saúde, porque Mogi, eu tenho uma impressão, e até o Douglas, que reside em Japeba, pode até me ajudar, eu tenho a impressão que a gente tem uma falsa boa saúde. Nós temos uma UPA nova sendo inaugurada em Jundiapeba, nós temos a clínica que é a AMIC de especialidades, tem a clínica única também em Jundiapeba, nós temos alguns hospitais, o Hospital de Brás Cubas, então parece que a gente tem uma boa saúde. Mas assim, aí eu fico sabendo que no cadastro CIS, que é um cadastro criado por nós aqui da cidade, nós temos mais de 700 mil pessoas inscritas, do município que não chega a 500 mil, né? Então, imaginando que nem todos os habitantes estão inscritos no CIS, né? A minha mãe, ela tem problema de glaucoma, eu corro com ela para São Paulo, para cá, fui para Ferraz, depois que o Dória entrou, alguns convênios foram cortados na época que ele estava prefeito, enfim. Então parece que é bom, mas sempre tem uma grande dificuldade, né? E, assim, o problema que eu vejo às vezes aqui em Mogi é o seguinte, como muitas cidades, Mogi, no Alto Tietê, é a cidade maior e de maior poder e de repente, uma qualidade maior, né?
Quando você pega outros municípios que estão piores que nós, parece que a gente não pode reclamar porque aqui tá bom. Me dá essa sensação. Então, parece que existe um gerenciamento meio complicado. Como é que você... Não sei se você conseguiu compreender a minha colocação, mas como lidar com essa falsa boa saúde, né? Que é algo tão importante para a gente. De repente, tem a questão do hospital de campanha, não sei se você comentou na hora que eu caí, falam que tem questão de superfaturamento, tem a questão da máscara de superfaturamento, que você até falou agora há pouco. Em vários estados estão estourando aí denúncias, como você falou, fez o comparativo com a Copa lá. Mas, enfim, como nós, mogianos, podemos ter uma saúde boa de verdade, né? E não ser também, às vezes, refém de municípios vizinhos, que a gente vê que tem muito atendimento aqui, que vem pessoal de fora. Não é uma questão humanitária, mas uma questão de organização. Enfim, queria que você colocasse um pouquinho sobre esse imbróglio que a nossa saúde enfrenta aí. Você que já está 8 anos na vereança aí. Fabrício, eu acho que o que difere, na verdade, é um projeto de cidade e um projeto de poder. Quando você tem um projeto de poder, você constrói prédios. Você constrói prédios para as pessoas olharem e ficarem, caramba, que sensacional isso. Agora, quando você tem um projeto de cidade, você pode ter prédios, mas você faz o prédio ser funcional. A gente, como você bem disse, a gente tem bons equipamentos aqui em Mogi das Cruzes, né? A gente tem UPA, a gente tem o SUS, embora não é de Mogi das Cruzes, né? Mas é um equipamento que está em Mogi das Cruzes. Tem o Única e por aí vai. A questão é o microgerenciamento. É o microgerenciamento. Então, assim, há uma necessidade muito grande, primeiro, de mostrar algo, de mostrar dados, de mostrar informação. Olha só quantos equipamentos que a gente tem, como está bem pintado e por aí vai. Do que, de fato, se esse equipamento está servindo adequadamente à população de Mogi das Cruzes, né? E aí a gente... Eu não sei se vocês viram um dia, a gente convocou o secretário novo da saúde lá na Câmara, né, lá para prestar esclarecimentos, e ele de uma forma, né, muito sutil, ele disse umas coisas que deixou muita gente, né, de orelha em pé, porque ele começou a revelar algumas informações de contratações não eficientes na área da educação e que existem. Por exemplo, no Procriança, no Hospital Municipal e por aí vai. Então, assim, tem muito gasto e pouca efetividade. Eu volto a dizer, a gente tem bons equipamentos, mas a hora que a gente se aprofundar num detalhamento de microgestão, ou seja, fazer esses equipamentos funcionarem para dar qualidade de vida para as pessoas de Mogi das Cruzes, isso vai ser sensacional. Sobre as pessoas de uma outra cidade, eu inclusive, quando eu fui candidato a deputado, eu disse muito isso, né? Mas o Caio, ele vai ser deputado, né, para o Mogi e não vai estar ligando, né, para as outras cidades. Não, pelo contrário. A minha emenda, né, parlamentar para a saúde, eu mandaria mais para Poá, mais para Itaquá. Por que eu mandaria? Porque se investir em saúde lá, eles não precisam vir para cá, entendeu? Então, assim, Mogi, né, como você disse, é uma cidade polo, e 30% dos atendimentos que tem, por exemplo, no Procriança, no Hospital de Brás Cubas, é um pouco menos, se eu não me engano, são de pessoas de outra cidade, né? Caia, mas não vamos atender. Não, a gente tem que atender, porque parte da receita que paga tanto o Hospital de Brás Cubas quanto o Procriança, por exemplo, vem do SUS. Então a gente tem que atender, então obrigado a atender. E, obviamente, se uma pessoa tiver necessitando, né, de atendimento, até um crime não atender, né? Então é mais ou menos isso que eu acho. Diogão, você quer trocar uma ideia aí? Como é que tá? Que você estava com problema aí? Fabrício, só um minutinho, Diogo. Eu queria só saber sobre o Caio. Ô, vereador, quando você falou até que colocam sacolinhas no pé, né, para passar no barro,
a população de Jundiapeba, eu fiquei pensando, porque tô ainda colocando sacolinha para passar aqui na estrada de casa, né? Porque na estrada de casa aqui é na Vila Moraes. Aqui é uma zona rural e não tem nem saneamento básico, não tem água, não tem esgoto, né? Eu queria ver o que você teria na sua proposta para aqui, para o bairro da Vila Moraes. Boa parte do bairro da Vila Moraes ali, especificamente... Tá escutando, Caio? Não tô ouvindo. Alô? Não? Não estamos ouvindo, Caio. Tá ouvindo? Estou ouvindo também. Não, ainda não estamos ouvindo você. Estou ouvindo agora, tá. Pode falar. Tá ouvindo agora? Boa. Beleza. Então, sim, beleza. Boa parte ali da Vila Moraes, ali a fazenda, né, Cuiabá, ali um pouco mais atrás, tem um problema sério que há anos, na verdade, eu não sei se por falta de vontade política ou de fato interesse em ajudar a população, ali tem um problema sério no que se refere à parte jurídica. Ali não foi desmembrado ainda vários terrenos ali. E isso, na verdade, algumas áreas, tá? Não todas, né? Mas isso, na verdade, serve muito de desculpa para o poder público ele não entrar ali e fazer o que tem que ser feito. Ou seja, tem algumas vias ali que já passou da conta de ter só cascalhamento, tá? E o pior é que a maioria das vezes o cascalhamento ele é mal feito, porque a máquina passa, né, justamente em um período de chuva, em vez de passar e jogar o cascalho, não. Ela passa primeiro, depois de uma semana que ela passa o cascalho, né? E aí fica todo mundo naquele lamaçal que não consegue nem sair. Agora, a questão nas áreas que tem problemas jurídicos, eu acho que a prefeitura, embora não seja da alçada da prefeitura, a população que mora ali é de Mogi das Cruzes. Então, assim, o grande player facilitador da regularização disso tem que ser a própria prefeitura, tem que ser a coordenadoria de habitação da nossa cidade, né? Que, na minha opinião, não deveria ser nenhuma coordenadoria, deveria ser uma secretaria, né? Porque a gente tem tanto problema de habitação, não só desse tipo, e até coisas mais graves, que é necessário, sim, ter um orçamento próprio exclusivamente para isso. Agora, assim como a Vila Moraes, o Butujuru, o Parque São Martinho, Varinhas, ali no finalzinho de Jundiapeba, ali, os bairros ali da divisa sofrem por esse mesmo problema. E aí a gente volta naquele mesmo assunto que o Douglas, né, o professor Douglas, ele comentou com a gente, né? Parece que a prioridade sempre é o centro. Começam a falar da periferia, começam a falar dos bairros mais afastados em época de eleição. Aí toda vez em época de eleição vem alguém e fala, não, a gente vai resolver isso aí, né? E passa mais 4 anos e não resolve. Realmente é assim mesmo, né? Eu moro numa estrada aqui que você der uma acesso a Mogi Bertioga, vai até Cocuera, né? Uma estrada totalmente sem asfalto, cheio de buraco, que lama para tudo que é lado, e tem bastante pessoas morando, né? Tem várias famílias, crianças, que pegam ônibus longe e tem que estudar também aqui perto do posto policial da rodovia aqui na Mogi Bertioga, atravessar a pista ainda, né? Na Mogi Bertioga, sofrendo risco de atropelamento e tudo mais, né? Muitas condições precárias aqui. E eu vejo que a maioria do centro, que nem você falou, realmente o importante é o centro da cidade, né? Que nem o Douglas já colocou também. E para as periferias, nada. Eu vou passar para o Diogo, para ver o que o Diogo tem para falar. Diogo, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir? Tá bom, tá bom. Sim. Então, Caio, eu tô com um problema aqui na internet, até te peço desculpa aí. Mas, enfim, vamos lá, só para... que eu acho que daqui a pouco eu vou cair de novo. Então, a primeira coisa é assim, o governo estadual, juntamente com a Prefeitura de São Paulo, eles estão encampando ali
né, uma campanha bem forte de reabertura política e econômica, principalmente. Qual que é a sua visão em relação... Bom, ele ia perguntar qual que é a minha visão em relação a isso, não é? Eu acho que é. Aí caiu Tá de me novo. falhando o áudio. Isso, É isso mesmo? Eu acho que voltou aqui. É isso mesmo. Qual que é a sua... Assim, a grande pergunta é o quê? Mogi está preparada para reabrir? O que você acha? Diogo, Mogi tá aberto, viu, Diogo? Mogi, pelo que eu vi no centro, a vida tá normal, né? Toca aí, Caio. Então, mas vamos ouvir ele, a visão dele ali, porque o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, elas estão liderando isso daí. E é uma coisa que os comerciantes mogianos estão pressionando, né? Os vereadores estão pressionando a prefeitura. Qual que é a sua visão a esse respeito aí? Deixa ele falar aí. Diogo, cara, eu acho que é o seguinte, a prefeitura de Mogi, ela perdeu uma grande oportunidade de protagonizar nesse momento, né, de pandemia. A gente está já há cento e quantos dias? 115 dias de isolamento? Isso. Isso mesmo. Gente, em 115 dias de isolamento, já dava para ter feito vários protocolos em cima disso. Ah, Caio, mas ninguém conhecia ainda a doença. Pois é, gente, mas assim, a gente desde o começo sabe que o distanciamento social ele é fundamental. Agora, Diogo, não adianta também a gente abrir o comércio 4 horas e os ônibus continuarem lotados. O ônibus ser aglomerado em horário de pico. Eu não entendo essa lógica do tipo, poxa, vamos reduzir a frota de ônibus. É um absurdo isso. O trabalhador, a pessoa que está indo lá para o comércio, né, trabalhar, ou aquela pessoa que tem uma necessidade de ir para o centro, de comprar alguma coisa, ela vai no horário restrito, ela segue um protocolo que já não existe, né? Mas é aglomerado no ônibus, no ponto de ônibus, e por aí vai. Né? Então, assim, eu volto a dizer, a prefeitura ela fica constantemente esperando ver o que vai acontecer vindo do governo federal. Né? Então, assim, o que o Dória falar, a gente faz também. Não é assim. As pessoas não vivem no estado, as pessoas vivem na cidade. Então, quem tem que avaliar as condições de abertura, quem tem que criar os protocolos e quem tem que fiscalizar isso é o município e não o estado. Né? Então, assim, eu tenho olhado com muito cuidado. Ao mesmo tempo que eu zelo muito pela economia, eu acho que há uma questão meio tríplice, assim, né? Tem que cuidar da questão da saúde, a questão da economia e a questão social também, né? E uma acaba acarretando na outra. Mas, assim, o problema eu vejo que isso não vai passar tão cedo, e eu não gosto de ser negativista, sabe? Eu não gosto de ser o cara, ou melhor, pessimista, né? Mas, assim, quando você não vê no protocolo, quando você não vê dados expostos, não dá para falar, não dá para ter uma esperança. Quem tem o mínimo de raciocínio, o mínimo de inteligência, não consegue ver uma melhora a curto, médio prazo, né? Então a gente vai ficar esperando a vacina chegar, porque senão não vai acontecer. Ô, Caio, e assim, você colocou essa questão de fato das vidas que são essenciais, e dentro dessa questão, entra a área da saúde, quais estão sendo os programas, né, de apoio para os postos de saúde de família, assim? O que vocês estão fazendo a respeito nesse sentido? Porque tem as agências... Então, mas assim, né, no caso, a Câmara dos Vereadores não tem nenhum tipo de projeto de lei, alguma coisa para equipar, para melhorar, para contratação nesse período de pandemia, principalmente? Como é que está a situação? Assim, isso não se faz com projeto de lei, tá? Assim, tudo que envolve orçamento, envolve contratação, envolve compra, envolve manutenção, isso nenhum vereador consegue obrigar o prefeito a fazer. Mas absolutamente em todas as nossas sessões,
talvez a maioria dos vereadores já tocaram nessa ferida. Tem 25% das pessoas que estão com Covid na nossa cidade são da área da saúde. São da área da saúde. Por quê? Porque, pra você ter uma ideia, inclusive o vereador Otto falou isso na sessão retrasada, se eu não me engano. A prefeitura está dando uma máscara para os enfermeiros e médicos. Ela dá uma máscara a cada 2 semanas. Uma máscara a cada 2 semanas. E a gente sabe que mesmo a N95, que é a mais parruda, né, vamos assim dizer, ela precisa ser trocada com mais frequência. Agora, uma máscara a cada 2 semanas. Né? Os testes, eles não estão sendo feitos nos profissionais de saúde. Né? Ou seja, esses profissionais que estão na nossa linha de frente, se estão passando já por esse descaso, né, imagina para a população. Né? Então, assim, gente, desculpa, mas eu estou sendo meio que muito crítico hoje. E não é por causa da gripe, não, tá? Mas é porque, cara, tem coisa que tem assustado a gente, sabe? E aí, nesses casos especificamente, o vereador ele tem um braço muito curto. O vereador ele não tem poder de execução, ele não tem poder de realização. Ele tem que cobrar o prefeito. E é isso o que mais a gente tem feito. Né? Agora, por que na verdade, o prefeito, né, Marcos Mello, até os próprios vereadores da base estão criticando as atitudes dele? Porque ele não escuta. Ele não escuta. Eu não sei o que acontece, mas assim, as pessoas cantam a bola para ele, assim como foi feito no IPTU, e ele simplesmente não escuta. Ele acha que ele é o grande sábio do universo. Então, é isso que acaba acontecendo. Política é a arte de você conversar. A gestão pública é pensar em pessoas. E é exatamente isso que não tem sido feito aqui na nossa cidade. Ô Caio, perfeita a sua explanação aí. Aí eu queria te colocar, você postou uma coisa interessante aí, colocou uma coisa bem curiosa, né? O susto, né? O impacto com tudo que está acontecendo. E aí, dentro disso, eu entro na esfera que o governo federal, inicialmente, ele minimizou a Covid, né? Ele minimizou e trocou de ministros ali em diversos momentos. E, assim, você foi para o Podemos, né? Que é o seu partido novo, e, querendo ou não, o partido tem um pouquinho de relação ali com o governo Bolsonaro. Você acha que essas ações do governo Bolsonaro, elas podem atingir as eleições municipais, inclusive a sua candidatura? Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, Diogo, primeiro você me explica aonde que o Podemos tem relação com o governo Bolsonaro. Então, absolutamente nenhuma. Podemos não tem ministério. Eu estou sem bateria. Eu mudar de lugar aqui. O Podemos ele não tem ministério, O Podemos não tem cargo, não tem nada. Né? O Podemos ele tem se declarado desde o começo um partido independente do governo e a favor da população. Os 3 pilares do Podemos, primeiro, é transparência. Segundo, é participação popular e democracia direta. Nós fomos um ferrenho defensor do ex-ministro Gilberto Moro. Né? Por quê? Não pela pessoa dele especificamente, mas porque a saída dele deflagrou muitas coisas que muita gente já sabia. Eu acho que não adianta reclamar do Bolsonaro agora. Né? Eu acho que quem acompanha um pouquinho mais política, isso aí que está acontecendo hoje era um fato já declarado. Né? Então, assim, cara, o Podemos não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver com Dória. Inclusive, nós tivemos um candidato à presidência da República, que foi o Álvaro Dias.
Então, eu coloquei assim porque o que acontece? O governo federal, ele tem namorado ali com o Podemos, a gente tem visto algumas notícias ali, né, relacionadas a isso. Então, tem um namoro. Isso aí é um fato, tá nos jornais ali, nos noticiários, a gente tem visto. Não, então, tá nos noticiários. O que eu tô colocando é exatamente o que, assim, essa relação, assim, do Podemos, na esfera federal. O Álvaro Dias, ele, inicialmente, você colocou muito bem ali, ele era um dos atores do Bolsonaro, né? Aí, depois, ele percebeu que o governo Bolsonaro seria uma tragédia, que não precisa ser... não precisa você ter muita inteligência para perceber isso, e aí ele acabou se colocando como oposição. A grande questão que eu fiz para você é exatamente porque o governo federal, ele tá perdido ali no quesito tratamento da pandemia. E, querendo ou não, vai atingir ali as eleições municipais. Aí eu queria saber o seu ponto de vista em relação a isso. Né? Se, por exemplo, aqueles partidos que estão próximos ali, que o Podemos, eles colocam como centro. Estou errado ou não? O Podemos é centro, não confunda com centrão. Isso. Não, claro, eu estou colocando assim, também não leve como uma provocação, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Mas assim, o Podemos, ele tá ali no centro, aquela coisa toda. Querendo ou não, né, tem um namoro ali do governo com o Podemos, com o Patriota e vários outros partidos. A grande questão é, vai interferir nas eleições municipais ou não? Meu querido Caio Cunha aí. O que você acha? Principalmente aqui em Mogi, que foi a cidade... Desculpa, assim, ó. Principalmente aqui em Mogi, que foi a cidade, uma das cidades do Alto Tietê, que mais teve votos por Jair Bolsonaro. Como que você vê essa relação aí? Diogo, assim, eu não teria problema nenhum em responder se o Podemos tivesse, de fato, algum tipo de namoro com o governo atual. Eu não sei de onde que, na verdade, você conseguiu tirar isso. Mas civil, por favor, né? Manda para mim que eu preciso saber, né? Mas assim, eu acho que deve estar confundindo centro com centrão, né? Centro é espectro político e centrão é o grupo onde está Patriotas, PL, MDB, Solidariedade, por aí vai, que fazem parte de centro-direita e se uniram, como sempre, para fazer barganhas com o governo, né? O Podemos, ele não faz parte do centrão. Por isso que eu fiz a questão de mudar isso. Agora, uma das coisas que me atraiu muito no Podemos, e assim, hoje eu tenho uma amizade muito, muito próxima com a Renata, que é a presidente nacional, foi a liberdade que eles me deram, né? Nós temos um projeto independente aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Eu não quero estar amarrado com ninguém aqui em Mogi das Cruzes. Nós estamos desenvolvendo um projeto faz 8 anos, né? Esse ano a gente vai lançar 70 novos candidatos a vereador e vereadora aqui em Mogi das Cruzes. A gente vem para uma candidatura majoritária e tudo o que eu mais pedi e o que eu tive aval do Podemos foi a liberdade de participar. Eu estou pouco me importando com as ideologias postas. Eu acho que, infelizmente, essa guerra de narrativa ela tem trazido muito, muito desgosto para a população, né? O que eu quero é apontar destino para a cidade. Eu não quero ser conhecido como o prefeito de direita ou de esquerda, do partido A ou do partido B. Também não quero ser conhecido como o cara que construiu um prédio ou que fez um buraco. Eu quero ser conhecido depois de um mandato por um cara que trabalhou, por um prefeito que trabalhou para dar qualidade de vida para o povo de Mogi das Cruzes. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa ambição como pré-candidato. E assim, aproveitando essa deixa aí, quais são os seus projetos envolvendo a juventude, né, a molecada aí de Mogi das Cruzes, aqui região? Quais são os projetos que você tem ali como vereador? Eu quero que você fale ali seus projetos como vereador e pensando na prefeitura, né? Caso você seja eleito aí.
questão de primeiro emprego? Ok. Bom, como vereador, a gente foi um projeto nosso, foi uma indicação nossa, a criação do Conselho de Juventude. Embora, na minha opinião, está muito mal utilizado o Conselho de Juventude aqui no Juventude. Conselho Municipal de Juventude. A gente fez diversas indicações para cursos profissionalizantes no Crescer. Alguns foram atendidos e outros não. Porque hoje, na verdade, o que mais a juventude precisa é de ser capacitada, é de ser preparada para o enfrentamento de mercado de trabalho. E também a gente tem investido muito na formação política dessa juventude. Parece que, quando fala em formação política, muita gente confunde com doutrinação política, que não tem nada a ver. A gente tem feito diversos simulados. Gerar o senso crítico para essa galera é muito importante. Agora, como proposta de governo, junto com a educação, primeiro que eu acho que a educação ela é uma pauta que tem que ser transversal. A educação ela não pode se resumir meramente em português, em matemática, em química. Educação, na verdade, ela envolve cultura, envolve esporte, envolve a questão social, o empreendedorismo e assim por diante. Agora, Diogo, pensa numa coisa. Assumir a prefeitura de Mogi das Cruzes, com isso você ganha um presente, e literalmente um presente. Você ganha 40 mil crianças para você minimamente lançar sementes, dar direcionamentos para que sejam os próximos mogianos de sucesso da nossa cidade, né? Olha o presente que a gente tem, ou seja, investir em educação e paralelamente a isso, ou melhor, e junto com isso, investir, em vez da gente só ter o esporte, o time de basquete da cidade, a gente precisa investir na base, a gente precisa investir em esporte como educação, ou seja, como coletividade, como disciplina, assim como saúde também. Hoje, as crianças, os jovens crescem aqui na nossa cidade e sequer sabem a história de Mogi das Cruzes. Ou seja, com isso, ela não tem um senso de pertencimento. Não tem um senso de pertencimento aqui da cidade. Elas têm que entender que a cidade é delas. Cultura, por exemplo, se fala muito da cultura do entretenimento. E cultura também é entretenimento, mas cultura também é educação, né? Ou seja, Mogi é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Ela tem pontos históricos incríveis que precisam ser explorados e precisam ser de conhecimento da nossa juventude e das nossas crianças, né? Ou seja, o nosso trabalho, quando eu uso aquela palavrinha mágica que todo mundo gosta de falar, mas pouca gente sabe o real sentido dela, que é sustentabilidade, é pensar no tripé da sustentabilidade, mas promovendo a próxima geração. É gerar soluções para agora, sem comprometer e investir na próxima geração. Então, ou seja, tudo que a gente for plantar agora como gestão pública, ela tem um viés a médio e longo prazo na população de Mogi das Cruzes, ou seja, ela passa pela criança, adolescente e juventude. Ô, Caio, só interromper meus amigos um pouquinho, porque já estamos quase 1 hora de live aqui, nós combinamos com você 50 minutos, né? Tá bom. Acho que nós vamos passar um pouquinho, tem algum problema? Não, manda bala. Eu só queria perguntar um negócio, você estava falando de esporte para os jovens, né, para as crianças, né? E nesse meio de esporte, tem várias perguntas aqui, né, sobre esporte. Eu queria ver com você porque a prefeitura de Mogi não tem um professor de educação física, né? Nós vamos falar de esporte, mas a própria prefeitura, nas escolas da prefeitura, não tem nenhum professor de educação física. Então, como que nós vamos elaborar um esporte, basquete, coisa, se não tem nenhum professor adequado para isso? E qual a sua
Eu queria acrescentar uma coisa. Posso, Gerson? Posso, Caio? Cara. Rapidinho. Tenho perguntas aqui chegando também sobre se Mogi está focando muito no basquete, sendo que nós temos profissionais de futebol, inclusive equipe forte de ponta. Como que vai ser esse direcionamento? Se é só o basquete mesmo? Se há algum interesse por trás do basquete? Ou se vai ser uma modalidade base? Futebol? A gente tem um pessoal de rugby também em Mogi. Como é que vai ser isso aí? Emendando na pergunta aí do Gerson. Ô, Gerson, qual que foi a sua pergunta mesmo? É sobre o professor... O professor de educação física, que não tem. Que não Verdade, tem, verdade. É uma pergunta que já vem com uma resposta, Gerson. Ela mesmo se responde, né? Não tem como investir na base, não tem como falar que educação é uma pauta transversal, engloba esporte, se não tem professores na rede de ensino municipal, né? E é uma luta constante, né? É uma luta constante. Primeiro que muitas escolas municipais sequer têm espaço para atividade esportiva. Ou seja, a gente tem que investir nisso. Ao invés de ficar... Não que eu desaprove, né? Mas, por exemplo, teve inauguração de diversos campos aí de futebol e por aí vai, certo? Vamos ampliar as escolas, né? Tem escolinha ali no Butujuru, que eu esqueci o nome agora, tá? Eles têm um quintalzinho ali, e uma galera, uma infinidade, né, de criança ali, que ela usa para o recreio e para tantas outras atividades. Então, assim, é necessário, primeiro, ter profissionais da área de educação esportiva nas escolas e juntamente com isso, também ter parcerias com os clubes e com as associações da nossa cidade, né? Agora, Douglas, eu joguei basquete a minha adolescência, né? Fui quase campeão estadual. Inclusive, eu ganhei bolsa, na verdade, no colégio Nepolicursos, na época do Erasmo, para jogar basquete, né? Então, eu estudei lá, né, com uma bolsa, né, para jogar basquete. E assim, gosto muito de basquete. Hoje eu sou praticante de jiu-jitsu. Mas, assim, eu acho que há uma diversidade de esportes em toda a cidade, né? Cada cidade ela tem uma vocação a mais. Eu acho que basquete fez o nome na nossa cidade, é um esporte que tem uma relevância e que a gente precisa investir, sim, mas não pode ser só o basquete. Como você bem disse, tem tantos outros esportes que outras pessoas têm afinidade. E como que a gente está falando da base, Douglas, né? Eu não posso só centralizar no basquete, né? Então a gente tem que falar de judô, a gente tem que falar de jiu-jitsu, tem que falar de futebol, tem que falar de vôlei, tem que falar de tênis, ou seja, todos os esportes. Gerar uma gama de possibilidades, entendendo qual é a vocação de cada bairro para propor atividades esportivas. Porque não adianta, Douglas, eu ir aí em Jundiapeba, onde tem bastante jovem e adolescente, em vez de construir uma quadra de basquete, de vôlei ou de futebol, construir um campo de bocha, entendeu? Ou então colocar os tabuleiros de xadrez. Tem gente que joga xadrez? Tem. Tem gente que joga bocha? Joga. Mas qual que é a vocação de Jundiapeba? O bairro ele tem uma vocação, né? Então, assim, é saber diversificar as atividades conforme a vocação de cada bairro e a vocação da própria cidade, né? Então, sobre isso, tem também um pessoal que eu não sei como é que está agora, então, assim, eu vou fazer a pergunta e assumo aqui a minha ignorância nisso. A questão que tem centros esportivos, sobretudo aqui em Jundiapeba, né? Como é que está a abertura disso no final de semana, no meio de semana? Até para, e aí eu acho que seria até uma questão a se pensar, né, abrir concurso aí para os professores de educação física, não só para as escolas, né, que não tem, mas também para atividades, porque você cria futebol, campos e não tem ali um profissional que consiga fazer
um trabalho, né, nesse sentido. Como é que seria, como é que é possível fazer uma abertura desses postos aí para molecadinha, né, durante a semana, final de semana, tá ocupando esses lugares aí também? Douglas, é mais ou menos aquilo que eu disse de ter equipamentos, mas não ter microgestão para assumi-los. Então, se você for no Centro Esportivo de Sabaúna, no Centro Esportivo de Itaiaçupeba, em Jundiapeba, até o do Socorro, que está sendo desativado. São equipamentos subutilizados. Mas são subutilizados por quê? A população ela não usa, a população não gosta. Não é que não gosta, é o poder público que precisa fazer isso ser atrativo para a população. E é o que você bem disse, não adianta você ter um campo, não adianta você ter qualquer tipo de equipamento se você não tem profissionais, no mínimo, organizando o funcionamento disso, e mais do que isso, dando instrução para isso, né? A gente tem talentos absurdos aqui na nossa cidade, que saem constantemente da nossa cidade para disputar outros espaços em outras cidades, né? Então, assim, investir em centro esportivo também é investir em educação, também é investir em lazer, também é investir em segurança, porque quando o jovem, quando o adolescente, ele está praticando esporte, ele está livre de ser pego pelas garras do traficante, está livre de estar em má companhia. Por quê? Porque o esporte, ele mostra saúde, o esporte mostra coletividade, mostra respeito ao próximo, e por aí vai. O tempo ocioso que as crianças, jovens e adolescentes têm hoje, não teriam se tivessem equipamentos mais bem utilizados. Equipamentos têm, precisa sim de uma manutenção, de uma melhoria? Precisa, mas mais do que isso, precisa de microgestão nesses espaços. Eu vou fazer minha última pergunta, para não te estender, e depois eu vou passar para cada colega aí. Douglas. Oi, vou falar. Ô, Douglas, tá. Só antes de você perguntar, deixa eu colocar aqui para o Caio. Caio, assim, você colocou que o Podemos não tem relação com o governo Bolsonaro, mas aqui, ó, tá aqui, ó, vários veículos de comunicação, dentro desse aqui, ó, eu vou até depois colocar lá, o Bom da Notícia, e teve outros também, colocou aqui, ó, Podemos é a sigla que mais apoia Bolsonaro na Câmara, né? Então, querendo ou não tem uma relação formal, né? Mas em matéria de apoio de agenda converge um pouco. É só para colocar essa questão, porque você havia dito que não tinha nenhum tipo de relação, mas, né? E como historiador é meu dever lembrar o que a sociedade muitas vezes quer esquecer. Mas, enfim, segue o jogo, segue o barbante aí. Não, mas é atlética. Você pesquisou no Google? Claro, sempre, evidente. Essa foi a primeira notícia que apareceu. Agora, lê a matéria e você vai identificar o seguinte. Não, claro. Quando fala assim, o Podemos é o partido que mais apoiou o Bolsonaro, isso quer dizer o seguinte, que os projetos que foram enviados para a Câmara Federal pelo governo Bolsonaro, teve mais votos, assim, tirando a oposição, que não vota nunca, né? Mas entre centro e a direita, o Podemos votou mais vezes favorável aos projetos do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro, ele pode ser bom ou pode ser ruim, né? Agora, não, votar a favor, é igual eu Marcos Mello, eu votei mais a favor ou mais contra os projetos do Marcos Mello? Votei a favor. O Valverde e o Iduígues, que são do PT, são declaradamente oposição. Eles votaram mais contra ou a favor aos projetos do prefeito, mais a favor do que contra. Entendeu? Por quê? Porque são projetos. E assim, ó, Sim, uma questão interessante que até o professor Jacques aqui, Jacques Bonhoni, do Estado, ele colocou sobre a reforma da Previdência mogiana,
você votou a favor ou contra e por quê? Coloca para nós aí, se você puder. Já, eu votei favorável. Eu acabei de dizer isso logo no começo, quando o Douglas ele perguntou sobre a reforma... Acho que ele não ouviu. Né? Isso. Então, é o típico projeto que ninguém gosta de votar. Aumento em desconto, não só de servidor público, mas no geral, é um projeto ruim de votar, né? E principalmente no momento de pandemia como a gente está. Lembrando que o funcionalismo público não teve aumento nesse último ano. Bom, seguinte, seria muito mais fácil eu votar favorável e fazer um discurso bonito para o funcionalismo público. Assim, gente, eu votei contra o aumento de 11% para 14%, porque o servidor público não merece. É fato que não merece ter mais desconto, certo? Mas o que acontece é o seguinte, esse projeto, ele vem, conforme a gente diz, carimbado. Ou seja, ele vem de uma... Primeiro que ele vem com tempo, né? Ele tem que ser votado no primeiro semestre do ano, né? Ou seja, é o dia 30 de junho agora. Ele foi votado no último dia. Segundo, se esse projeto ele não fosse aprovado, o que aconteceria? Mogi não teria os pré-requisitos estabelecidos pelo governo federal para adquirir financiamentos, para receber emendas parlamentares, para fazer convênio com o governo federal e assim por diante. E todos vocês sabem, né, porque vocês são estudiosos nisso, a maior parte do imposto que a gente paga vai para o governo federal. Pouquíssimo fica aqui na cidade. Não dá para você administrar e ainda fazer coisas na cidade só com o dinheiro do município, né? É necessário ter essas verbas do governo federal. Então, assim, não votar... eu tinha que fazer uma escolha entre o discurso bonito e eleitoralmente correto, né? Lembrando, a gente está no ano de eleição. Eu poderia fazer um discurso bonito e favoravelmente eleitoral do que ser responsável. Eu preferi ser responsável. Eu prefiro ser responsável com a cidade. Até porque, se Deus permitir e a população quiser, eu sou o próximo prefeito. Então, assim, eu preciso de emendas e recursos vindo do governo federal. Então, por isso. Agora, que na realidade o seu Paulo Guedes ele deixou muito amarrado, né? Pode falar, Caio. Só para completar. Isso que aconteceu, dessa mudança, desse aumento no desconto, aconteceu também com toda a população, tá? Então, assim, isso faz parte da reforma da Previdência. Teve a reforma Previdência Nacional, que englobou todo mundo, e agora toda cidade ela tem que fazer isso. São Paulo fez isso recentemente, né? Agora, uma das coisas que a gente pediu, isso não dava para apresentar, né, como emenda, era que o prefeito, na verdade, fizesse isso de forma escalonada. Ou seja, que aqueles que recebem mais tivessem mais desconto, e os que recebem menos desconto, e assim por diante. Perfeito, Caio. Então, porque, na realidade, eu estava até colocando aqui, e desculpa lhe atrapalhar, o seu Paulo Guedes, ele acabou amarrando essa questão da reforma da Previdência, né? Então, os municípios acabaram ficando meio que de mãos atadas. Mas você colocou uma questão, você falou em Deus, aí eu fiquei muito curioso, eu fui pesquisar um pouco a seu respeito, né, para poder entender quem é o Caio Cunha. Daí eu vi que você tem uma base evangélica muito forte. Você tem uma base evangélica, não sei qual é a sua religião, né, mas eu vi que você tem uma base principalmente entre os jovens. E qual é a sua visão ali em relação a nossa bancada evangélica, né, no Congresso Federal, que tem pautado uma série de questões ali,
entendeu? Tem dificultado, inclusive, o trabalho nosso de educadores ali para poder falar sobre questões de gênero, para poder falar sobre questões raciais. Inclusive, não sei se você viu as últimas reportagens dos dados de Covid, que a população negra, ela foi uma das mais atingidas, né, pela Covid, infelizmente. E aí, com base nisso, eu queria que você me explicasse aí qual que é a sua visão a respeito da atuação da bancada evangélica, e se política e religião se misturam. Qual que é a sua visão nesse ponto aí? Quero acrescentar um detalhe, posso? Claro. Tem não sei se ele é pré-candidato aí, não vou citar o nome, porque eu não quero dar espaço para essa pessoa, que anda perseguindo o professor de escola em escola, e andou perseguindo a mim, pessoalmente também. Inclusive, eu chamei ele para um debate público sem cortes, porque são pessoas que gravam você e cortam. E aí fica fácil, ele coloca a sua fala onde você quiser. E eu fico aqui público, né? A pessoa deve estar vendo, porque compete com você. Fica aqui de novo o desafio para um debate público, né, sobre essa questão. Sobre essa questão aí religiosa, a gente vê que tem uma dificuldade, inclusive com a questão do Bolsonaro, porque a bancada evangélica promoveu muito o Bolsonaro e promove também a questão do negacionismo, da ciência. Qual a sua relação, por exemplo, com o Fórum LGBT Mogiano e com a parada LGBT aqui também, por exemplo, tá? Já para emendar uma coisa na outra aí. E até colocando no que o Douglas colocou, da questão racial também, com a Unegro, com os outros órgãos ali representativos afro, qual que é a sua visão aí? Se você puder responder para nós aí, por favor. Bom, eu sou cristão, sou membro de uma igreja evangélica, Igreja Adoração e Vida. É uma igreja pequena, uma igreja, né, de jovens. Tem muita gente que acha que eu sou membro, né, do Bola de Neve, mas não sou, tenho muitos amigos lá. Embora falam que eu tenho uma base muito grande evangélica, eu desconheço, porque a maioria dos pastores aqui, eu não tenho muito contato, mas assim, eu acho que sim, ser cristão, ser evangélico tem a ver com o meu íntimo, tem a ver com os meus valores íntimos e pessoais. Agora, eu sou representante da população de Mogi das Cruzes, independente se eu for evangélico, se eu for espírita, se eu for católico, ou o que for, né? Eu sempre bati muito nessa tecla. Tanto é que eu não faço muito... Eu odeio rótulo, né, para começar. Eu fujo dos rótulos. Então, assim, eu não sou o vereador evangélico. Não. Eu sou um cara que tenta viver o evangelho, que tenta dar o seu testemunho e que está na verança. Ponto. Sobre bancada evangélica, eu tenho ferrenhas críticas em relação a ela. Eu acho que o evangelho ele não pode ser, como é que eu posso dizer, moeda de troca. Ele não pode servir de núcleo de barganha. Infelizmente, é isso que a bancada evangélica faz no Brasil. É um grupo como o grupo da Bala, como o grupo... qualquer outra bancada lá da Câmara, que muitas das vezes está mais interessada na força de articulação de grupo do que, de fato, na busca pelos valores cristãos. E valores cristãos não tem a ver com segregação. Valor cristão tem que ver com servir a população. Cristo deixou um exemplo para todo mundo. Né? Cristo pensava no órfão, na viúva e incentivava as pessoas a serem melhores do que são. Né? Então, assim, infelizmente, eu não me vejo representado por uma bancada evangélica. E ninguém me pediu isso. Inclusive, logo quando eu entrei na Câmara Municipal, saiu uma matéria, mais um vereador para a bancada evangélica. Eu falei assim, pode tirar meu nome, porque eu não estou aqui para ser rotulado. Né? Eu sou o vereador da população de Mogi das Cruzes, ponto.
né? O que mais você perguntou mesmo? O Fórum LGBT Mogiana e a parada LGBT em Mogi. Legal. Então, obrigado por essa pergunta, né? Infelizmente, inclusive o Fórum LGBT, né, deu uma sumida, né? Era mais ativo antes, mas eu não sei o que aconteceu aí, que parece que deu uma sumida aí. Bom, mas o que acontece é o seguinte, todo grupo, na verdade, organizado, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter a sua representatividade. Mas o grande erro desses grupos é quando eles começam a misturar ideologia política ou projeto de poder com a pauta deles. Então, por exemplo, eu sempre fui super acessível a todos. Ninguém tem o que reclamar de mim a respeito de eu fui falar com o Caio, ele não me ouviu, ele não deu a opinião dele. Eu sou aberto a tudo. Goste ou não goste de mim, eu escuto e dou minha opinião. Pronto. E eu sempre tive um bom relacionamento com diversos grupos da cidade, inclusive com o movimento LGBT. Só que o que acontece? Esse movimento, inclusive o Fórum LGBT, ele é liderado, né, por umas pessoas que literalmente, e eu preciso entender o motivo até hoje, dizem que eu sou homofóbico, dizem que contam mentiras sobre mim, me mandaram para o Ministério Público, por N coisas. Perseguição barata. Ou seja, misturaram a pauta tão importante deles com questão pessoal. E aí, talvez o gatilho disso foi o seguinte: em 2014, teve um projeto falando sobre dia da homofobia e da transfobia. O projeto foi apresentado pelo Chico Bezerra a pedido desse fórum LGBT. Ele veio para eu assinar, ele deliberou na terça-feira e na quarta-feira subiu para ser votado. O projeto mais rápido que eu já vi na vida. E não é um projeto, cara, que projeto importante. É um dia, tudo bem, é importante, mas assim, não muda esperar mais uma semana. E aí tinha alguns erros constitucionais nesse projeto. Eu apontei os erros e não quiseram mudar. Levaram para votação e eu pedi adiamento do projeto. Por que eu pedi adiamento do projeto? E aí as galerias estavam lotadas, né? Lá do pessoal do fórum, né? E outros mais que foram, né, convidados, e começaram a me vaiar, me chamar de homofóbico, porque eu pedi adiamento do projeto para corrigirem o projeto. E aí eu expliquei, eu não como votar no projeto que, primeiro, eu duvido que tenha algum vereador aqui que leu esse projeto. Eu duvido que nessas 24 horas algum vereador leu esse projeto. Alguém leu? Ninguém respondeu. Segundo, ficou claro ali naquele dia, por eu ser chamado de homofóbico, que, infelizmente, homofobia é um termo conceitual. Eu posso olhar para o Douglas aqui, ou para o Gerson, e falar assim: você é homofóbico. Por quê? Porque eu acho que você é homofóbico. Ou seja, para mim, homofobia é desprezo, é preconceito, é violência contra o homossexual. Isso é homofobia, né? E deliberadamente, não sei por que, qual motivo, começaram a me chamar de homofóbico. Eu disse: presidente, primeira coisa, o título do projeto ele está errado. Homofobia está mais do que claro aqui que é um termo conceitual. Faz guia contra a violência contra o homossexual. Ok. E o pior disso, o último artigo, lembra? O artigo 3º, ele estava escrito
dessa forma. O orçamento desse projeto fica por conta do município. Todo mundo sabe, eu acabei de falar aqui, que nenhum vereador pode fazer, indicar, pode ordenar despesa para o município. Isso é inconstitucional. Na verdade, eu não sei se propositalmente ou não, mas o artigo ele deveria estar escrito assim: as custas da publicação desse projeto ficam por conta do orçamento da Câmara Municipal. Você viu como é diferente? Então, assim, eu pedi um adiamento simplesmente para corrigir um projeto. E por conta disso, obviamente que eu me abstive da votação. E aí, depois disso, cara, tem algumas pessoas que, na verdade, eu não sei se me odeiam ou me amam, mas constantemente é uma perseguição desnecessária, sabe? Desnecessária. Já prejudicaram até assessor meu com acusações indevidas. Eu não sei qual é que é. E assim, e falam que eu sou homofóbico. Eu já tive gay no meu gabinete, 2, inclusive. Tem um candidato que, se Deus quiser, vai ganhar, um pré-candidato, que, se Deus quiser, vai ganhar essa eleição, que é o Thiago Batalha, como vereador, né? Ele só que assim, o fórum LGBT não gosta dele, inclusive, porque ele está com Caio Cunha, entendeu? Ô, Caio. Quando as pautas de minoria elas se tornarem, para eles, mais importante do que os interesses pessoais, ideológicos e partidários, talvez a gente consiga ter ter mais êxito. Mas assim, aproveitando a deixa aí, até para você não ficar com essa pecha de homofóbico, então fala para nós aqui quais são as suas ações futuras pensando na questão LGBT. Assim, o que você colocou? Porque eu dei uma olhada ali no seu plano, né? Tem um projeto que você lançou na internet, no site, eu dei uma olhada ali, do VOC, em relação. Então, foi no seu site, Caio Cunha, ele tem algumas ideias, né, para mudar a cidade, uma série de coisas. Correto? O plano Mogi? Oi? É o plano Mogi? Isso. Daí, assim, suas ideias, assim, pensando como prefeito para a questão LGBT. O que você pensa, assim? Sabendo que essa população é uma população marginalizada, é uma população que não consegue emprego, é uma população que ela é excluída, começando pela família. E, assim, quais são as suas propostas como candidato a prefeito para essa população específica? Até para poder não ficar com aquela pecha de homofóbico que você disse que não é. Diogo, bom, primeiro, o plano Mogi, ele é um plano para retomada econômica da cidade, né? Então a gente apresentou propostas de curto e médio prazo na área da saúde, economia, social e de gestão. São 4 pilares que a gente apresentou propostas para a retomada da cidade, né? Então, assim, ele não tem a ver com plano de governo. Então, é óbvio que você não encontraria ali nenhuma proposta no que se refere à parte LGBT. Agora, é que entra a questão social, desculpa, Caio, a questão LGBT, ela entra na questão social, como a questão afro também. Nesse ponto, o que você colocaria ali? Ou o que você colocou, não sei. Diego, o que difere um negro, um branco e um homossexual nesse momento de Covid? Nada, né? Assim... Posso responder essa pergunta sua? Pode, você colocou o que difere? Claro, pode ir lá, vai lá. Assim, dadas todas as suas questões, todos têm o mesmo direito e os mesmos deveres. Ou seja, a partir do momento que você cria algo para toda a população, nesse caso do Plano Mogi, tá? O Plano Mogi
eu estava falando especificamente da questão da pandemia. Então, assim, não tem lógica eu colocar lá no plano Mogi a questão, mesmo na questão, né, social, colocar soluções para negros e soluções para LGBT. É população em geral, ok? Se você ler, você vai entender como que o negócio é mais genérico. E não foi construído pelo Caio. Foi construído por toda a galera do VOC, né, que é o Vamos Ocupar a Cidade, e também por especialistas que colaboraram. Agora fala a sua resposta, desculpa. Então, que na realidade é assim, o que difere é que a gente tem visto aí, né, várias pesquisas falando que negros são as maiores vítimas, né, em relação ao Covid. Se a gente for pegar aqui os índices até mesmo da cidade de Mogi, você vai ver que nós temos uma cidade de uma população majoritariamente negra, né? É bem complexo isso daí. E uma outra questão, eu até coloquei para você, te perguntando quais são as suas propostas. Aí, assim, eu coloquei o plano Mogi, mas você pode até tirar o plano Mogi, porque você especificou bem, ele está relacionado com a pandemia. Mas pensando como prefeito, de novo, quais são as suas propostas para essas populações? Primeiro, o argumento de que a população negra ela é mais atingida pela Covid, ela não é por ser negro, tá? Ela é pelas condições, talvez, né? Que tipo, estão em áreas ou são menos assistidos porque moram em tal bairro, não tem acesso a isso, não tem acesso àquilo outro, ok? Mas não é por ser negro. Não só os negros, como todos os outros, também passam por essa dificuldade. A questão que em estado de vulnerabilidade, infelizmente, até por uma questão histórica, que a gente precisa lutar para mudar isso, e graças a Deus eu tenho visto muita gente se posicionando. Eu vi um discurso, eu vi uma frase sensacional de um cara aqui do Brasil, eu não lembro o nome dele agora. Ele falou o seguinte: a gente está preparando as crianças negras para não serem mais as domésticas de casa. Então, ele ainda confronta ainda. Ele falou o seguinte: galera, se preparem, porque a próxima geração de negros não vai ser mais de serviçais. Eu achei isso fantástico, porque isso é projeto de futuro, entendeu? Isso tem sentido, né? Agora, em respeito a plano de governo, a gente está construindo o nosso plano de governo desde o começo do ano de forma temática. E não só simplesmente fazendo o que a maioria dos candidatos fazem, de pegar numa outra cidade alguma coisa muito bonitinha, colocar aqui, adaptar e pronto, acabou. Nós estamos construindo de fato. Quem está nos ajudando a construir, na verdade, esse plano de governo sobre a questão LGBT em específico, é o Thiago Batalha, que é um ativista da causa, que é um homossexual e que tem uma atuação nisso. Inclusive, ele foi agora escolhido para ser o nosso representante do Podemos no Estado, né? Então, assim, junto com a galera do Podemos, ele vai fazer plenárias específicas para tratar sobre a pauta LGBT, um outro grupo sobre a pauta de negro. Inclusive, Diogo, se você quiser participar não só dessa plenária né, dos negros, mas também da área da educação, outra, né, qual for, vocês todos são muito bem-vindos. Porque, assim, eu não sou negro, então, assim, eu não tenho, talvez, lugar de fala, né? Embora eu discuta muito essa questão, né, de lugar de fala, porque tem muita gente que confunde lugar de fala com exclusividade de fala, né? Mas, assim, eu não sei, Diogo, pela sua dor, entendeu? Eu não sei o que é ser discriminado pela pele. Embora o meu avô era negro, né? Eu não sei o que é isso, né? Eu também não sou homossexual. Eu não tenho a noção, a não ser pelo que as pessoas falam, o que de fato é ser um homossexual, o que de fato é ser um negro. Então, assim, a melhor forma de construir
um plano de governo, de buscar soluções para cada uma dessas áreas e segmentos e nichos da sociedade, é ouvindo os representantes dela. E é isso que a gente está fazendo. Ô, Caio. Rapaziada, eu vou tomar a frente aí para encerrar, desculpa, né? cara, porque a Juliana tá me cobrando aqui, e na verdade nós combinamos era um tempo menor, até por conta do Caio estar debilitado. Isso. E o papo a gente tá puxou muito bom, outros temas, tinham vários temas, e o papo tá bom, né? Depois a gente marca um litrão aí pra botar em dia o papo. Não, eu só queria deixar então, registrado no ar, ô Fabrício, antes de encerrar, eu só queria, não precisa responder, Caio, sim. Mas só assim, tem gente perguntando sobre polo digital, da questão do startup, tem gente perguntando aqui sobre a questão das ocupações que deixaram pessoas, sobretudo aqui em Jundiapeba, no frio. Então tem perguntas desde a questão empresarial, né, do polo digital, investimento em startup, a questão também social, né, que aconteceu, por exemplo, aqui em Jundiapeba, pessoas que ficaram desabrigadas no frio no momento. Então tem muitas questões, né, e aí a assessoria, né, a gente entende também, você está debilitado, ficou um bom tempo aí com a gente. Aí, ô Fabrício, pode encerrar. Fabrício, deixa eu só responder essas duas aí. Não, na verdade, aí eu caí, assim. Não entendi. Ele quer responder essas duas. Fala de novo, Caio. Deixa eu responder, né, só essas duas, e as outras, aí eu respondo ou no comentário, ou então vocês mandam, né, para mim. Eu até acho que fiquei curado aqui de responder a resposta. Fiquei curado aqui dali. Fiquei legal. Tá vendo, pô? Olha o milagre, Papo legal. Papo bom aí, ó. Convidado mais vezes se quiser vir aí. Realmente tem várias perguntas aqui, ó. Tem até da Inês Paz perguntando aqui algumas coisas, mas aí eu vou caminhar para você, Caio. Beleza. Bom, Polo Digital é um projeto, na verdade, nosso desde 2013, né, desde a gestão da Bertaioli, porque a gente tinha, na verdade, uma incubadora tecnológica que estava jogada às traças e junto com o Gabriel Bastianelli, a gente começou a construir algo, né, sobre isso. Então, eu fui para São Pedro Valley, né, que é uma comunidade de startups em BH. Eu fui no Porto Digital, lá no Recife, para conhecer a estrutura deles e o projeto deles, e trouxe a ideia do Porto Digital para fazer o Polo Digital aqui em Mogi das Cruzes. Então, a gente apresentou isso inicialmente para o Bertaioli, ele não colocou em prática, e aí, na eleição, o que eu fiz? Eu me reuni com o Alto Tietê Valley, que é um grupo de empresários aqui da nossa cidade do setor de startup, né, de tecnologia e inovação, e criamos um projeto e apresentamos para o Marcos Mello isso na campanha. Você, Marcos Mello, você quer apoio desses caras aqui? Ó, então está aqui o projeto. E o Marcos Mello honrou a palavra dele, né? Então, em agosto, na verdade, de 2017, foi inaugurado o Polo Digital. Muito aquém do que a gente tinha esperado, tinha idealizado, mas criou-se um espaço. Então, hoje, quem está na frente, né, do Polo Digital é o Rodrigo Garzi, né, que tem feito isso com muita maestria. Tanto o Conselho quanto o Fundo de Inovação e Tecnologia são projetos meus, são indicações minhas, né? Nós apresentamos isso, né? E hoje, na verdade, assim, se tem alguma coisa que de fato deu certo no governo Marcos Mello, foi o Polo Digital, né? Vários empreendimentos e novos negócios surgiram dali, graças ao Alto Tietê Valley e à competência do coordenador, que é o Rodrigo Garzi. Sobre a questão, né, de Jundiapeba, aquilo ali foi muito traumático, né? Eu lembro, né, quando aconteceu, eu estava em São Paulo, e aí eu fui informado, e na volta fui eu, o Valverde e o Diegão lá, né? E o Valverde, inclusive, tinha bastante, né, contato lá, e a gente, cara, velho,
Mas tem que ter cuidado até para não se emocionar, cara, porque ver a condição, cara, desumana, que foi deixado algumas pessoas ali, gente que mesmo às vezes o vizinho, assim, muita solidariedade, né, dos vizinhos ali também, mas gente que não podia sequer ir para dentro de uma casa porque tinha que ficar tomando conta dos móveis que estavam na rua. E aí eu tenho que ser justo, o Rodrigo Valverde, que também é pré-candidato a vereador, ele pediu para o prefeito se o prefeito poderia ceder uma quadra para guardar os utensílios ali dos moradores que foram desabrigados, e também abrigar essa população que tinha sido despejada ali. O prefeito ele disse o seguinte, isso não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com a prefeitura. Isso é uma questão jurídica da empresa com essas pessoas. Eu não tenho como resolver. Cara, ele não entende que quem mora ali é da cidade de Mogi das Cruzes. Entendeu o drama disso? Então, assim, eu acho que ele não foi, ele devia ter ido lá. A gente devia ter arrastado ele com os seus secretários para ver aquelas pessoas ali numa friaca se esquentando com uma fogueira, e o pior, né? E o pior é tendo que ficar no frio para guardar os seus móveis que tinha ali. Ou seja, mais uma vez eu falo, tem uma coordenadoria de habitação que, na verdade, só serve para fazer o sorteio quando tem entrega de prédio, né? Eu acho que coordenadoria de habitação, ela também serve para o desenvolvimento de política pública para as pessoas de baixa renda que não têm uma casa para morar. Essa é a função da habitação numa gestão. E não ficar fazendo simplesmente sorteio de CDHU ou Minha Casa Minha Vida. Se é que vocês me entendem. Então, assim, isso precisa mudar nossa agenda de Mogi das Cruzes. Ter um olhar mais social. Não adianta meio que tampar o sol com a peneira nesse caso. Bom, então vamos... Eu vou agradecer o Caio aí, Caio, muito obrigado pela participação, porque quando a gente fala em Mogi, a gente tem trocentos temas, né? A gente quer falar um pouco de tudo. Eu queria falar um pouco da questão ambiental, mas a gente puxou outras ideias aqui, outros caminhos, né? Então, de repente, a gente pode marcar uma nova live mais para frente. Depois que você tiver recuperado, a galera que pode mandar via página também. Questão... Veja o que é profeta. Janeiro, né? Parece um bom profeta. Não tô. Não tem nada. Pelo contrário. E assim, Caio, nós queríamos, como o Fabrício colocou aí, primeiro te agradecer, você tá enfermo aí, cara. Boa recuperação para você. Tá? O objetivo da página aqui é exatamente para a gente comentar o debate, para a gente poder conversar. Você foi corajoso de vir aqui, porque muita gente não quer vir conversar com professores, né? E você foi corajoso, então te agradeço nesse ponto aí. E é isso. Também queria agradecer. Caio, eu vou passar a palavra para você fazer. Desculpa, eu ia falar isso, Fabrício. Eu ia só agradecer ao Caio, a assessoria do Caio, né, por estar aqui, por ajudar nessa forte luta que nós temos aqui, como o Diogo falou, para os professores aqui, principalmente, aqui, nós todos aqui somos professores do Estado de São Paulo, né, representando o Estado de São Paulo. Eu queria agradecer a você, Caio, realmente, por esse convite, por você fazer parte aqui conosco nessa tarde de sábado, né, que largar as coisas, você ainda debilitado aí com a sua saúde, ficar essas quase 2 horas conosco aqui, né, esclarecendo as dúvidas do mogiano. Foi até bom, porque a maioria dos mogianos estão agradecendo você aqui pelos comentários que nós estamos vendo aqui, e tirou as dúvidas, acho que a maioria do povo aqui de Mogi, né? Ainda tem várias outras dúvidas, né? Várias coisas ainda que poderiam surgir. Então, eu queria agradecer e falar para você das suas considerações finais aí, tudo. Ô, Caio, eu queria que você, nesse momento final aí, fala só um pouquinho do VOC, do que é o VOC, né? Que é importante. Você falou do Thiago, o Thiago já tem contato com ele deve estar com a gente em breve. A Luana já vai participar com a gente também. O Thiago, ele... Porque uma das abordagens que eu queria fazer, aí você pode até falar rapidamente... No seminário. Estudou com você, né? Quando a gente fala em VOC, eu penso muito no que é Mogi, nessa questão, nessa cidade patriarcal, essa coisa
né, a chamada terra de coronel, né, esse crescimento que Mogi precisa ter, como a gente comentou em outros momentos. Então, te agradecer novamente, né, deixando um pré-convite para a gente, de repente, em outro momento, continuar esse papo, falando de outras coisas, outras abordagens da cidade. E aí você pode aproveitar e falar um pouquinho do VOC, que é esse movimento aí que você está encabeçando. Obrigado, Cara, a gente pode deixar gravado essa live na página? Pode, lógico, pode. Vai estar no YouTube também disponibilizado, tá? Bom, galera, primeiro, muito obrigado. Eu acho que eu tô desde quinta-feira meio gripadão, com uma dor de cabeça absurda aqui, mas eu acho que eu achei o remédio aqui, porque quando a gente começou a desenrolar aqui, meio que aliviou, acho que eu tô pronto já de novo. Né? Então, obrigado, né, pela confiança, obrigado, né, pelo convite, e principalmente pelo respeito, é um absurdo a gente ter que agradecer, né, pelo respeito, né? Mas infelizmente, né, nos dias de hoje, a gente tem tanta briga, né, por gente de pensar diferente, né? E quando a gente vê, né, pessoas, né, professores, tratando a gente, questionando, pondo na parede, mas com toda a educação, isso é que o Brasil precisa, né? E é isso, na verdade, que a gente tem feito, né, com o VOC. O VOC, na verdade, significa vamos ocupar a cidade, né? O lance de ocupar a cidade parece algo meio agressivo, mas, de fato, é para ser agressivo, porque é para tirar o status quo, é para tirar o que existe hoje e colocar uma nova forma de fazer as coisas, né? E o que é o VOC? O VOC é a reunião, é a união de mogianos que entenderam que fazer parte da política é fundamental e transformador. São pessoas que estão descontentes com o rumo que a nossa cidade ela tem tomado nos últimos anos, estão se posicionando para construir uma política orientada por pessoas, né? Isso eu trago desde o meu mandato, né? Que antes chamava 300, eu fiz dos 300, né? Que é a metodologia colaborativa do meu mandato, eu transformei ele em VOC, junto com um programa de formação, com toda uma galera que se dispôs a discutir política e construir uma cidade independente de lados. A nossa cidade ela é muito diversa, e não há coisa mais linda, viu, Diogo, Douglas, Gerson e Fabrício, do que você ver pessoas com realidades de vida diferentes, pessoas com histórias diferentes, com ideologias diferentes, discutindo a cidade, discutindo o destino da cidade. É aí que a gente vê o quanto que as diferenças elas são importantes para a construção, né? A gente cresce com as nossas diferenças, a gente se trava quando há desrespeito. Então foi exatamente por isso que eu fiz questão de agradecer e elogiar, né, todos vocês. E mais uma vez, obrigado não só a vocês 4, mas toda a galera que mandou pergunta aí, que está compartilhando desse tempo aí com a gente. Obrigado de verdade. E quando quiser, me convida de novo. Para mim é sempre um prazer. E prepara aquelas perguntas afiadas mesmo, que é dessas que eu gosto de responder. Obrigado. Nós que agradecemos aqui a sua presença aqui essa tarde gostosa que tivemos aqui, vamos falar assim, né? Uma tarde boa. Eu queria falar para o Diogo. Diogo, qual é a nossa próxima live mesmo? Então, Gerson, logo de cara assim você me quebra, né? Não esqueceu, a Malu Fernandes? Mas no dia 11/7, nós teremos aqui... deixa eu pegar aqui. Você tem aí, a Malu tá no voto, né? E a Malu do voto. Isso. É a Malu Fernandes. É a Malu. Isso. A Malu Fernandes e quem mais? Acho que a Luana também, né, Fabrício? A advogada Luana. Vai ter que ver outras datas. Não, dia 11... Minto, dia 11 é o pastor Berloffa. É o pastor Berloffa e o pessoal que compõe o mandato coletivo dele. Vocês estão convidados a participar da nossa live aí. E no dia 14 nós vamos ter uma live falando sobre a questão da mulher na política, tá? Com a Malu Fernandes do VOC, tá? Vai ter também a professora Bernadette e a Luana, advogada do VOC também.
Vamos falar um pouquinho aí da questão da mulher, né? Tão importante ali. É isso aí. Valeu, irmão. Então, esperamos. Valeu, todos. pessoal. Muito obrigado. Fabrício, obrigado. Diogo, Melhoras, Caio. Alô. até mais. Valeu, Se cuida aí. encerrando. Falou, galera. Até mais. Obrigado a todos.